Olá pessoal, tudo bem? O canal de logística tem vídeos e novidades toda semana, então, portanto, confiram o conteúdo no canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os operadores logísticos, né, ou os 3PL, os Third Party Logistics, né, em inglês. O que são, que modelo de serviço é esse, né, e quais as vantagens e desvantagens de usar um operador logístico. Então a gente vai estar dividindo o vídeo aqui, pessoal, fazendo uma introdução, né, explicando um pouquinho sobre o operador logístico, sobre as funções do operador, e depois vamos falar das vantagens e desvantagens. Então, terceirizar, né, significa entregar toda ou parte, né, das atividades para um operador logístico. Então, os operadores logísticos, pessoal, eles são empresas, são organizações que se caracterizam por possuir experiência, por possuir conhecimento e sistemas, né, que vão garantir a execução das atividades logísticas com qualidade, né, atendendo os seus clientes. Então, segundo o Conselho dos Profissionais da Gestão da Cadeia de Abastecimento, né, aquela entidade profissional nos Estados Unidos que pesquisa sobre logística, né, o termo operador logístico ele surgiu a partir dos anos 70 e na época ele identificava empresas de marketing, né, intermodal. Né. Depois também nos Estados Unidos, uma lei de 2008 definiu legalmente o trabalho do operador logístico. Né. Então, o operador logístico, segundo essa legislação, né, o operador logístico terceirizado significa uma entidade que recebe, né, recebe mercadorias, mantém produtos, né, e também transporta, né, um produto de consumo no curso normal dos negócios, mas que não assume, né, o título, não assume a propriedade do produto. Né. Então, o operador logístico também tem uma legislação própria, específica, pelo menos nos Estados Unidos, bem clara sobre as suas atividades. Os operadores logísticos, eles se especializam em várias atividades, em várias áreas, podendo atuar principalmente com operações de produtos secos, né, ou de temperatura controlada, fazendo toda ou parte da distribuição das mercadorias, por exemplo, ou somente armazenagem, né, ou transporte também. Então, nesse momento, se nós formos fechar um contrato, se nós formos contratar um operador logístico, é importante avaliar o histórico da experiência, né, o passado desse operador logístico, e também fazer um contrato robusto com cláusulas, com metas, com indicadores de nível de serviço, né, e outras especificações, como multas, por exemplo, pelo não cumprimento de alguma cláusula, de alguma meta, de algum nível de serviço. Nos últimos anos, pessoal, o operador logístico ele tem sido usado intensamente, né? A atividade de operador logístico tem crescido mundialmente, principalmente nas operações do comércio eletrônico, devido ao forte crescimento dessa área. O comércio eletrônico, né, é formado também, pessoal, por muitas empresas pequenas, né, e que não conseguem ter uma logística própria e preferem terceirizar, né, tanto a logística como a própria gestão do abastecimento, para focar em marketing e vendas. Então, o mercado de operador logístico, né, ele está avaliado hoje, o faturamento, não é, em 2020, ele fechou mundialmente com um faturamento de mais de $1 trilhão, né, deve também atingir acima, né, de $1 trilhão 750 bilhões até 2026, por exemplo. O operador logístico, o mercado de operador logístico registrando uma taxa de crescimento de 8% anualmente entre 2021 e 2026. Isso, né, levando em conta o crescimento do comércio eletrônico, como a gente vê abaixo, né, o crescimento dos últimos 5 anos, o crescimento expressivo, não é, do mercado de comércio eletrônico, por exemplo. E as organizações, pessoal, elas utilizam o operador logístico, né, principalmente nas seguintes situações. A gente destaca aqui 4 situações em que existe a necessidade,
né, da utilização, existe a decisão da utilização do operador logístico. Por estratégia ou convicção da empresa, ela define que o negócio dela é a atividade principal. A logística não é a atividade principal, então ela terceiriza a logística. Por convicção, por estratégia. Um outro motivo também, pessoal, a empresa está crescendo rapidamente, ela não tem capacidade nem investimento suficiente para ter uma logística própria que acompanhe o seu crescimento. Então ela pode terceirizar parte, né, da sua logística, então, que está crescendo também. Não é? Um terceiro ponto, né, por exemplo, quando a empresa entra num novo mercado, ou entra num novo país, ou entra numa nova região, ela precisa ter experiência, precisa aprender, precisa conhecer, então ela terceiriza também, é uma oportunidade de terceirizar. E um quarto motivo, né, por custo, ou risco, ou mesmo por riscos trabalhistas. Aqui nós não vamos entrar no detalhe, tá, pessoal, se custa mais manter logística própria, né, ou terceirizar, né? Não é esse o objetivo, mas a questão de risco trabalhista é uma realidade. Não é? Com certeza, eu vou reduzir o meu risco trabalhista terceirizando uma determinada operação. As vantagens e desvantagens de ter um operador logístico, de decidir por um operador logístico. Então, como vantagens, pessoal, a gente destaca escalabilidade e expansão, né? Eu utilizando o operador logístico, né? O operador logístico ele tem mais flexibilidade, tem mais capacidade para crescimento, né? A empresa também, né, como outra vantagem, ela pode terceirizar a sua logística para se concentrar no negócio principal da empresa. E também, como a gente falou anteriormente, né, a questão da redução do risco trabalhista, que hoje é uma preocupação grande dentro das organizações. Ok? E desvantagens, pessoal. Normalmente a gente tem um pouco de perda de controle, então a empresa ela tem menos flexibilidade, né, e velocidade nas mudanças, por exemplo, dentro da sua logística. Né? O operador logístico, ele por contrato, não é? Ele vai cumprir as atividades que estão no alcance dele, nas condições dele. Né? Custo. Então, também, por melhor que seja o contrato e as metas definidas, pessoal, haverá sempre um custo, um risco, né, do operador. O operador ele tem que embutir, o operador logístico ele tem que embutir um custo e um risco no valor do serviço. Então é possível, não é, que seja mais, por exemplo, com a operação própria, a gente tem um custo menor do que o do operador logístico, por exemplo, porque o operador logístico ele precisa embutir um risco, não é, um percentual, né, de custo, né, além dos custos normais, né, né, para poder atender o seu serviço. Ele precisa ter lucro, ele precisa ter ganho em cima dessa operação. Uma outra desvantagem também é que provavelmente a gente vai ter um investimento inicial maior, não é? Em relação ao operador logístico. O operador logístico ele precisa se programar, ele precisa se preparar e provavelmente eu vou estar crescendo, então eu vou ter que fazer um investimento inicial. E também um outro ponto de desvantagem, pessoal, é a distância do meu produto, a distância das minhas mercadorias, elas vão estar sendo operadas por terceiros, né? Então eu vou ter menos contato, vou ter menos condições de resolver alguma situação, de resolver algum problema em relação à mercadoria, em relação a produtos. Ok? Pessoal, então obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre os operadores logísticos e as vantagens e desvantagens de adotar o modelo com um operador logístico, ok? Muito obrigado.